Banco do Brasil é conhecido pelos seus dividendos bilionários que ele paga todos os anos. Não é à toa que tanto a Aloysio Barsi quanto o senhor Luiz Barsi, a família Barsi inteira, compram pesado essa ação há muitas décadas. Além disso, essa foi a ação campeã em recomendação dos analistas nesse ano de 2024. E aí fica a pergunta, será que o Banco do Brasil é tudo isso mesmo que a gente tá vendo? Mesmo nesse momento de queda, já considerando os dividendos de praticamente 3%, ou será que existem ações melhores para substituir o Banco do Brasil? E para te responder isso em detalhes, eu convidei o meu sócio, fundador do Clube do Valor, Ramiro Gomes Ferreira. E vamos começar aqui falando um pouco sobre como o Banco do Brasil se tornou uma ação tão queridinha quanto ela é hoje. É porque, para contexto, 20 corretoras indicaram a compra de ações do Banco do Brasil em julho de 2024. E tem gente que investe há muito mais tempo nela, como o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa, um cara que eu admiro pra caramba, que tem ações do Banco do Brasil há 51 anos, tendo comprado a 60 centavos, inclusive, e que diz que a principal razão para continuar acreditando na tese do Banco do Brasil é a sua resistência histórica. Bom, o Luiz tem uma filha chamada Louise, que eu tive o prazer de conhecer, que tem uma equipe fantástica da GF, e eles gostam muito de Banco do Brasil também. E ela destaca o altíssimo ROI do Banco do Brasil, acima de 20%, bem acima da taxa Selic atual, que é um número que fica ainda mais impressionante se a gente coloca lado a lado com o ROI de outras empresas, como o Bradesco e o Itaú. O Bradesco está com um ROI de 9%, está sofrendo um pouco mais, e o Itaú está com um ROI de cerca de 19%, um pouquinho abaixo do Banco do Brasil. E também não é só o Luiz Barsi, nem a Louise, nem as 20 corretoras que gostam de Banco do Brasil. Mais de 1 milhão de investidores pessoa física investem em Banco do Brasil. Se a gente considerar que são 19 milhões aí de investidores registrados na B3, dá para dizer que 5% deles têm Banco do Brasil. Sendo desses 19 milhões, nem todos investem em ações. Agora o ponto é, será que eu compro ações do Banco do Brasil? Será que os nossos clientes no Clube do Valor têm? É uma das coisas que eu vou te responder nesse vídeo, vou te explicar os motivos da minha resposta, seja ela sim, seja ela não. É uma resposta que pode mudar com o tempo de acordo com as nossas estratégias. Mas antes disso, eu quero te mostrar porque tem tanta gente indicando ações do Banco do Brasil. O Banco Safra declarou que indica Banco do Brasil graças à carteira de crédito segura e a um bom fluxo de dividendos. Já o Santander acredita que o Banco do Brasil compete em rentabilidade com os bancos privados e que mesmo em um período macroeconômico desfavorável, o Banco do Brasil se safa por estar exposto ao setor do agro. Beleza, até aqui a gente entendeu 3 coisas. As pessoas elas estão comprando o Banco do Brasil primeiro, porque o banco empresta bastante para agro, isso torna ele mais sólido, porque a carteira de crédito vem muito bem e porque a empresa tem um alto ROI. Só que o ponto é, será que isso tudo já não está embutido no preço? Ou será que não existem outras empresas mais descontadas? Inclusive para quem gosta de investir em ações que pagam bons dividendos. E mas se você por acaso comprou o Banco do Brasil com base nesses argumentos, nada contra comprar Banco do Brasil, mas se você comprou com base nesses argumentos, se a ação cair 20%, 30%, como caiu o Bradesco, o que você faz? Você vende? Coisa muda ou não? Ou você vai reanalisar os fundamentos? Tudo perguntas aqui provocativas, tá? Porque a bandeira que eu levanto é a bandeira de você ter uma estratégia clara para tomar decisões de investimentos, coisa que eu sei que os Barsi têm, mas que nem todo investidor tem e na verdade está se tornando cada vez mais comum a gente falar aqui com investidores em sessões personalizadas de consultoria de investimentos, entender que eles não têm estratégia. É o caso aqui desse cara, que eu vou chamar de Carlos, e investia 130 mil reais em Banco do Brasil e 250 mil em Petrobras. Só que o Carlos era 20% e 40% de todos os seus investimentos, que independentemente de qualidade de Banco do Brasil ou de Petrobras, o Carlos está correndo muito risco sem nem saber disso. Mas ele não soube dizer porque ele tinha Banco do Brasil. Ele comentou que, porque é uma empresa sólida. Cara, o que é uma empresa sólida? É estabilidade do lucro? É dividend yield mais alto do que a média? É perspectiva de crescimento futuro? Ele não soube dizer e tudo bem. O Carlos é empresário, ele não é investidor full time. Qual o problema disso, né? A gente vai no médico, a gente não chega e fala, olha doutor, eu comprei esse remédio aqui, só que eu não sei te explicar o porquê. Falaram que ele é um bom remédio, um remédio sólido. Você não faz isso, assim como você não chega no arquiteto com um saco de cimento e fala, comprei esse saco de cimento aqui, não sei bem serventia dele, tá? Mas a gente não tem um projeto feito, nem sei se vai precisar, mas achei bom comprar. Era um cimento sólido. Não, isso não acontece. Só que nos investimentos a gente percebe que a situação é bem comum. E por que eu tô trazendo esses exemplos? Porque antes de ter um remédio, você precisa ter um diagnóstico sobre os seus problemas. Antes de comprar o cimento, você precisa fazer um projeto arquitetônico do que você vai querer fazer. E antes de escolher comprar Banco do Brasil ou Petrobras, você tem que entender o que você quer com o seu patrimônio, né? Quais são os seus objetivos financeiros, qual o risco você está disposto a correr. Você quer focar em dividendos ou em ações baratas ou em outra estratégia? Você tem que ter várias perguntas respondidas previamente. Se você não tem essas perguntas respondidas e quer a nossa ajuda para responder elas, quero te convidar para uma sessão totalmente gratuita de consultoria de investimentos. Nessa sessão,
Você vai ter 1 hora com um especialista treinado por mim aqui no Clube do Valor, que vai traçar um plano financeiro para ti, vai te mostrar esse plano personalizado e vai trazer uma análise da sua carteira. Tá tudo isso de graça, você pode solicitar a ligação de alguém aqui do Clube do Valor, apertando aqui no primeiro botão na descrição e neste link aqui. Disponibiliza esse tipo de serviço justamente porque a maioria dos investidores não tem clareza sobre como investe e gostaria de ter uma segunda opinião sobre os seus investimentos. Tá tudo bem, tá? Você está assistindo esse vídeo é porque você não tem tanta clareza assim, é do jogo. Você tá certo de estar aqui em procurar conhecimento. O ponto é que se você quer ter uma carteira para trazer um bom potencial de retorno, preservar o seu patrimônio e ser baseada numa estratégia, num plano antes de escolher os ativos, pera aqui no primeiro link na descrição ou nesse link aqui e faça aí uma consultoria assim como fez esse investidor aqui que falou que funciona muito bem para ele a sessão de consultoria, principalmente porque ele não tem tempo para focar na evolução do patrimônio. Quando você vai fazendo isso, vamos falar se vale a pena ou não investir em Banco do Brasil de acordo com as estratégias aqui do Clube do Valor. E aí, se você for dar uma olhada no balanço de Banco do Brasil, vê que a participação do agro na carteira de crédito do BB vem crescendo, 5% no trimestre, 15% no ano. Só que no último ano, praticamente todos os produtos do agro sofreram queda nos seus preços. Além disso, a carteira de crédito como um todo cresceu 6% no último ano, só que o que também cresceu foram as despesas com devedores duvidosos dessa carteira. O aumento foi de 45%. Ou seja, apesar de as operações de crédito estarem crescendo, as despesas do setor também estão. Isso pode baixar o ROI do Banco do Brasil daqui para frente, embora não tenha comentário a dizer sobre o ROI altíssimo que o Banco do Brasil está conseguindo entregar. Um dos motivos é a própria questão do agro, é que apesar de estar performando melhor do que a média dos demais setores, como eu te mostrei, está sofrendo com a queda do preço dos produtos. E o segundo motivo pode estar na Argentina. Segundo analistas, é possível que o Patagônia, um banco subsidiário do Banco do Brasil na Argentina, sofra com a desvalorização do peso argentino e acabe puxando o indicador para baixo. Sabe o que é o mais louco de tudo isso aqui? Eu e a gente aqui no Clube do Valor, a gente não olha para nada disso na hora de determinar se uma ação faz sentido para a carteira de um cliente nosso. E não, isso aqui não significa que a gente é irresponsável, tá? A gente tem uma equipe de mais de 50 pessoas trabalhando tanto nas estratégias de investimentos quanto no contato direto com os nossos clientes de wealth. Só que o nosso DNA aqui é o DNA de seguir estratégias quantitativas, estratégias que sejam fruto de um algoritmo. É o que a gente chama de estratégias sistemáticas. E essa filosofia de investimentos que a gente segue, ela parte do pressuposto de que tudo que eu te mostrei aqui está refletido no preço, às vezes com certo exagero e às vezes abrindo oportunidades de investimento. E o legal de investir com estratégias quantitativas é que a gente pode fazer um backtest das estratégias, como a gente fez aqui na nossa estratégia de dividendos, a máquina de dividendos, que é a estratégia que eu vou analisar aqui para ver se o Banco do Brasil faz sentido ou não. Com backtest a gente consegue ver como, por exemplo, uma estratégia assim teria trazido mais dividendo por ano do que o IDIV, por exemplo, na maioria dos anos. E a grande pergunta é, qual empresa entra no lugar do Banco do Brasil? Né? Qual ou quais empresas estão melhores posicionadas do que Banco do Brasil na estratégia máquina de dividendos? Se você botar isso no Google, vai encontrar o seguinte: entre Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, segundo vários analistas em diferentes manchetes, o Itaú e o Banco do Brasil têm tendência positiva, olhando para a carteira de crédito principalmente, mas o Bradesco é meio que o patinho feio e as pessoas esperam quieto. Bom, colocando essas três ações na planilha inteligente para seleção de ações, que é essa planilha aqui que você pode baixar de forma totalmente gratuita para te ajudar a fazer análises, apertando aqui no segundo link na descrição, você vê que as três são muito negociadas na bolsa, né, com bom volume de negociação. Vai perceber que a margem de Banco do Brasil e Itaú é bem boa, a de Bradesco está sofrendo mais, e com isso o ROI de Bradesco também ele acaba ficando bem para trás, e as ações do Bradesco são mais voláteis. Porque a gente está medindo no último ano, elas caíram bastante. Nos últimos 6 meses, elas caíram mais de 22%, enquanto o Banco do Brasil está meio que no 0 a 0. Embora o dividend yield delas esteja similar, né, um destaque aqui para Banco do Brasil, o fato é que o Banco do Brasil está mais descontado no preço por lucro e está tão descontado quanto o Banco Bradesco no PVPA. Por que o Banco do Brasil está mais descontado? Bom, ela historicamente é mais descontada por ter como controlador o governo federal, que muitas vezes acaba influenciando nas empresas de forma negativa, muitas vezes. Para mim não é um critério excludente, tá? Não à toa eu tenho ações da Petrobras desde janeiro de 2022, mas é um risco para estar no radar. Que os números mostram isso, né, pelo maior desconto em Banco do Brasil. Mas o fato é que, rodando a máquina de dividendo, né, que eu te mostrei o backtest, mas não te disse que é uma estratégia que olha para liquidez, consistência em lucros e dividendos e altos dividend yields. O fato é que Banco do Brasil está relativamente bem posicionada, está na posição 24, com um dividend yield médio dos últimos 3 anos de 7,7%, acima de Itaú, que
está na 48ª posição, porém abaixo de Bradesco, tá? Que aparece como mais descontado na 15ª posição, e abaixo de outras empresas, como, por exemplo, Taesa e CPFL Energia, que estão no top 10 desse ranking, assim como outras 7 empresas da máquina de dividendos, que se você quiser conhecer melhor, entender essa metodologia, seu terceiro link aqui na descrição. Dito tudo isso, você entendeu 100% racionalmente, pensando de forma matemática se vale a pena trocar ou não o Banco do Brasil. Agora, se você quer entender se o setor de saneamento, especificamente a Sanepar, está fazendo muito sentido para quem quer dividendos nesse momento, assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes.